Saudações, moçada, aqui quem fala é a Garota Sobrenatural. E hoje no quadro Fenômenos e Mistérios vamos conhecer a intrigante história do desaparecimento dos aldeões que viviam às margens gélidas do lago Angicune. Desde já peço a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe. Você tem algum relato sobrenatural ou conhece alguma história assustadora? Envie para o e-mail que está na descrição desse vídeo. Obrigada! Acompanhe o canal também pelo Facebook e Instagram. Em meados de novembro de 1930, o comerciante de peles canadense John Lebel, fugindo de uma tempestade, procura um lugar para descansar e passar a noite. Ele se aproximou do vilarejo Inuit, que já conhecia, próximo às encostas rochosas do lago. Lebel já havia visitado a região anteriormente, porém dessa vez ele se deparou com a escuridão e o silêncio total. A vila estava completamente deserta. Há apenas 2 semanas antes, a última vez em que ele estivera lá, a vila era um assentamento agitado, com bastante movimento de pessoas. Mas agora, aquela vila estava vazia, era um silêncio mortal. Apenas o ruído do vento e das janelas de madeira que eventualmente batiam. O caçador procurou por pistas que levassem a explicar essa situação. No lago, os caiaques dos esquimós ainda estavam nos seus lugares. As casas estavam abertas como de costume. Ele investigou cada uma das cabanas e barracas na esperança de achar sinal de vida, ou ao menos indícios do que havia causado o desaparecimento de todos na vila. Mas descobriu apenas as cabanas com comida, armas e peles que jamais teriam sido deixadas para trás. Ao entrar numa cabana, viu a fumaça na lareira, uma panela com cozido de peixe que já estava queimado, como se estivesse no fogo por muito tempo. Em outra casa, achou um casaco descartado no chão, ainda com agulha e linha, como se a pessoa estivesse costurando e fosse abruptamente interrompida. Não havia sinais de luta ou confusão, pois se a vila tivesse sido atacada por saqueadores, os habitantes teriam reagido. Tudo estava em perfeito estado, com exceção das pessoas que haviam sumido. Era como se a vila inteira de 2.000 pessoas tivesse deixado subitamente as suas casas no meio de um dia normal. Outro detalhe que Lebel verificou foi que não havia rastros no chão, indicando que as pessoas haviam saído. Com medo, Joe Lebel seguiu noite adentro, enfrentando as temperaturas geladas da madrugada. Ele foi ao escritório telegráfico do distrito mais próximo e alertou a Real Polícia Montada do Canadá. Exausto, ele foi ajudado pelos guardas e contou o que havia visto, sendo enviada uma mensagem de emergência para o quartel da Royal Canadian Mounted. Uma expedição foi imediatamente organizada para investigar a vila, sendo feita também uma busca ao longo das margens do lago Angicune. Ao chegar no acampamento deserto, os montes canadenses encontraram 2 novas evidências que insinuavam a possibilidade de um ocorrido sobrenatural. Em primeiro lugar, descobriram que os esquimós não levaram seus trenós puxados por cachorros. As carcaças dos huskies que morreram de inanição foram encontradas cobertas de neve. Em segundo lugar, o relatório dos policiais que conduziram as buscas revela que o cemitério do vilarejo havia sido profanado e verificaram que a terra do cemitério havia sido removida em montes uniformes e depositada ao lado de cada sepultura, evidenciando que não foram animais que escavaram. Além disso, o solo estava tão congelado que parecia ter petrificado e seria impossível escavá-lo à mão. Os esquimós não poderiam de maneira alguma ter viajado sem um dos seus meios de transporte típicos, os trenós ou os caiaques. E outra, eles jamais deixariam seus servos caninos morrerem de uma forma tão lenta e cruel, sendo que os cães desempenham uma função essencial à sobrevivência das comunidades isoladas pela neve e gelo. Mas ainda assim, eles partiram e os cachorros foram deixados à sorte. O segundo enigma, a sepultura aberta, pois a profanação dos mortos é um dos mais sérios tabus para o povo inuit. Os oficiais que estiveram no local afirmaram que, enquanto exploravam os arredores do lago Angicune, viram estranhas luzes pulsantes no horizonte. Nenhuma dessas luzes parecia natural. No caminho até o lago Angicune, o grupo de resgate parou numa cabana que pertencia a um caçador chamado Armand Laurent. O homem e seus 2 filhos disseram que algo muito estranho vinha acontecendo nas últimas noites.
Eles haviam visto uma luz muito brilhante nos céus durante a noite e até mesmo estranhos objetos cilíndricos sobrevoando a área do lago Angicune. Os três contaram que os tais objetos voavam sem produzir o menor som e ficavam no céu imóveis. Em certa ocasião, contaram mais de 15 deles sobrevoando diferentes altitudes. Após algumas investigações, os policiais concluíram que os habitantes do vilarejo simplesmente partiram em algum tipo de migração sazonal, porém nunca rastrearam a rota de imigração, apesar de que seria impossível uma migração às pressas. O mistério sobre o que pode ter acontecido jamais foi desvendado, e a região do lago Angicune é evitada pela maior parte das tribos Inuí. Após o acontecimento, várias histórias circulam sobre uma suposta maldição existente na área da tragédia. Tal acontecimento é um absoluto mistério, mesmo há mais de meio século depois. O que de fato aconteceu com as pessoas dessa vila? O mistério prevalece até os dias de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história intrigante. Eu vou ficando por aqui, deixando um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima história aqui no canal, moçada. Fingertips